vocês estão, hein? Como passaram a semana, né? Hoje é quinta-feira já estamos terminando a semana, né, tia Isa? Isso, nós estamos... Amanhã já é sexta-feira. Espero que vocês estejam bem. É verdade. E nós não aparecemos, né, aqui, mas os vídeos estavam lá no canal para vocês assistirem, né? Isso. Então, vocês tiveram aula ontem, terça e quarta, não foi? Agora, hoje é quinta-feira, né? O dia 9, não é isso? Eu tô meio perdida no tempo. E a nossa aula de hoje é de matemática. Vocês tiveram aula de ciências e aula de português. Agora vocês vão ter aula de matemática. Só que antes de a gente entrar no assunto, nós vamos revisar um pouquinho dos números pares e os números ímpares que vocês viram semana passada. Estão lembrados? Aprenderam os números pares e os números ímpares? Por que que o número é par e por que que o número é ímpar? Né? Vamos lá revisar. Vamos começar pelos números pares, que eles são mais fáceis de aprender, não é isso? Vamos lá, né? Eu acho que todo mundo já sabe, né? O primeiro número par que a gente tem é o número 2. Não esqueçam, o número 2, ele é par. Por que ele é par? Quem é que sabe me dizer? Quando ele forma um par, se ele for só, ele é ímpar. E quando nós temos 2 ou 4, sempre formamos pares. Isso. Então, 4 é um número par, certo? O número 6 também é par, tá bom? Não esqueça que o número 6, ele é par. E por último, o número 8. O número 8, ele é par. Então, todos esses números que eu mostrar a vocês, eles agrupam, né? Isso, então, eles formam grupos de 2. Nós com esses números, nós conseguimos fazer várias posições de números agrupando eles, né? Isso podemos fazer de 2 em 2. O 8 nós podemos fazer de 2 em 2, de 4, né? 2 de 4. 2 de 4 e assim por diante. E com os números ímpares, sempre vai restar um número ou um sozinho, ou algum objeto sozinho. Vamos usar como exemplo esses objetos aqui, tá certo? Nós temos aqui, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5 objetos, certo? Se eu ia começar a agrupar de 2 em 2, vocês vão observar que vai restar um sozinho, certo? Ó, 2 e 1. Então, um ficou sozinho, a latinha ficou sozinha aqui. Então, ficaram juntos um par desse aqui e um par desse. E esse ficou só. Então, esse número, o número 5 é o número ímpar, não é isso? E aí, vamos revisar os números ímpares. Quais são? O número 1, né? Você não consegue fazer um par com o número 1. O número 3, porque resta 1. Porque sempre vai restar 1, né? O número 5, igual eu já falei aqui. O número 7 e o número 9, certo? Mas, como é que eu consigo observar? Como é que eu identifico também? Quando eu componho um número, certo? Isso não quer dizer que todos esses números aqui, quando eu componho ele com outro número, sempre eu vou observar o final do número. Como assim? Tá embanando na minha cabeça aqui. Se eu colocar esses dois números aqui, ó. Pega o 2. Pega o 4. O número 14. Ó. O número 14. Ele é composto por dois números, né? O número 1 e o número 4. Aí eu vou saber que esse número é par ou ímpar como? Observando o último número. O último número é qual? 4. O 4, né? Então, se o último número é 4 e 4 é par, então esse número 14 aqui, ele é par, certo? Agora, se eu colocar assim, número 2,
Se eu compor o número 23, eu compus o número 23 aqui. Como é que eu sei que esse número é ímpar ou que esse número é par? Eu observo o último número. Qual é meu último número aqui do número 23? O 3. É o 3, né? Então, se é o 3, então esse número 23, ele é ímpar, certo? E assim por diante. Se o último número for 5, é ímpar. Se o último número for 7, é ímpar. Se for 1, é ímpar, certo? Então, sempre observem o último número, tá certo? E aí, nós não falamos do número 0, né? Que o número 0, quando ele está junto de outro número, ele se forma um número par, certo? Então, independente se o que vem primeiro é ímpar ou par, quando o 0 está no final, ele é sempre par, certo? E aí, nós vamos revisar novamente outro assunto que vocês já viram, que foram as formas geométricas, né? Então, nós já estudamos as formas geométricas e hoje vocês vão estudar os sólidos geométricos, certo? O que diferencia os sólidos das formas. A diferença é que os sólidos, eles têm forma, né? Nós conseguimos pegar, nós conseguimos ver que ele tem volume, né? Tem os 4 lados direitinho. A forma geométrica usada aqui, ela se transforma em um objeto, não é? E as formas geométricas, elas são planas, não é isso? Ó, aqui eu tenho um círculo e aqui eu tenho um triângulo. Elas são planas, né? Ela não tem volume. Nem certo? base, né? Nem base. E aí nós vamos falar das formas geométricas, dos sólidos geométricos, certo? Observando os objetos que as tias colocou aqui, ó. Tá certo? Cada uma dessas formas, desses sólidos, eles têm um nome, certo? Específico. Aí nós vamos explicar como identificar esses sólidos, certo? Qual é a forma correta, qual o nome de cada um, tá bom? Vamos lá. Alguns são arredondados, certo? E são objetos que rolam. Então, alguns sólidos geométricos, eles são arredondados e eles conseguem rolar, certo? Eu vou demonstrar aqui com esse sólido aqui, ó. E cada sólido, ele tem um nome, certo? Ó, se eu colocar aqui, ele vai tirar aqui a esfera da frente. Ó, ele consegue rolar, tá vendo? Isso aqui também, ó. Vocês observam que se a gente colocar assim, ele rola, certo? Ó. Esse aqui não vai rolar tão bem porque é muito leve, né? Foi só para exemplificar a forma. E essa forma a gente chama de quê, tia Isa? Essa forma nós chamamos de cilindro, certo? Então, essa fórmula aqui, ó, esse sólido, né? Nós chamamos de cilindro, certo? Tem vários objetos que parecem com essa forma aqui, né? Isso aqui, inclusive, é um objeto. Isso aqui é uma lata de leite, certo? E os não arredondados, eles não conseguem rolar. E aí, tia Carol tem um exemplo aqui de duas, né? Duas caixinhas. Ó, a gente coloca assim, né? Mas só que não rola. A gente vê que não rola. Igual a latinha, ó. Se a gente facilidade colocar, ó, igual a latinha, né? agora se a gente fizer assim, ó. Tem que... Mas mesmo assim, ele não faz sozinho. Então, esses aqui, eles não rolam, não é isso? Isso. E ele tem a forma de quê? Paralelepípedo, certo? E aí, esse aqui é a forma chamada de cubo, certo? Porque ele tem todos os lados iguais. A base, certo? Ó,
são todos iguaizinhos. Não tem diferença. A única diferença é aqui nessa lateral. E ele também não rola. E ele não rola, certo? Nós temos essa caixinha no formato de paralelepípedo, né? Chamado de paralelepípedo. Essa daqui também representa um paralelepípedo, certo? Só que maior. Essa caixinha aqui. E nós temos também a esfera, né? Que eu estou utilizando aqui a bola. Essa bola como exemplo. Então, a esfera, ela tem essa forma. A forma de uma bola, certo? E, por último, o cone. E a Carol vai mostrar o cone a vocês. Olha o cone, gente. Muitas pessoas também com aquele chapeuzinho de aniversário, chapeuzinho, né? De aniversário é um exemplo. Muito, como um exemplo de cone, certo? Acho que vocês já viram, né? Só para exemplificar mesmo. E aí, vamos recapitular aqui, só para vocês não fiquem com dúvida, certo? O cilindro, quais são os cilindros? Esse. Não esqueçam, eles rolam. Eles rolam. Não esqueçam. Cilindro, cubo, que não rola. Não rola. Paralelepípedo, que também não rola. Que também não rola. Esfera. Certo? E o cone. Então, essas são as formas. Os sólidos, né? Eu só quero dizer formas. São os sólidos geométricos, tá certo? E aí, vocês vão fazer as atividades da página 112 à página 115, tá certo? Do livro.